Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho um convidado super especial, um colega aqui da Vale TV, Cláudio Alves. Talvez todo mundo já conheça ele aqui. É um prazer tê-lo aqui no programa As Pessoas Inspiram. Prazer é meu, que bom, que bom. Obrigado pelo convite, gratidão, Eliane, parabéns pelo trabalho. Acho que, sem dúvida alguma, tu está usando esse espaço assim para inspirar, de fato, as pessoas e espero que eu possa inspirar as pessoas que nos assistirem no programa de hoje. Com certeza, com certeza. E para quem, assim, vou fazer rapidamente assim um overview do que a gente vai ver hoje. Esse profissional aqui já tem muitos anos de carreira e ele começou a trabalhar com 5 anos. Ele vai contar essa história para nós aqui, trabalhar e cantar e tem um monte de coisa legal aqui que ele vai nos mostrar e vai com certeza inspirar muita gente aí no mundo da comunicação. E ele também já passou por várias emissoras, já trabalhou em TV, rádio, faz muitos eventos corporativos e também trabalha com eventos de casamento, que ele também vai falar aqui para a gente. Então, para a gente iniciar, Cláudio, eu queria que tu contasse um pouquinho desse momento aí de infância, que eu acho que foi um momento que deu um start aqui para ti na questão da comunicação, né? Exatamente, eu sou natural de Três Coroas, no Vale do Paranhana, e eu não tive papai, né? A família toda era de Criciúma, Santa Catarina. Em 66, o pai teve uma proposta de um curtume de Três Coroas, veio para a cidade, 5 filhos, e eu brinco, acho que o frio do Rio Grande inspiraram, né, eles a fazerem o sexto, que sou eu, só Nossa. que o papai quis voltar para Santa Catarina. E a mamãe não quis, porque na época ela tinha 5 filhos para criar, um na barriga, que era eu, 3 meses, e 3 empregos. E aí houve a separação dos dois. Então, quando eu nasci em janeiro de 68, a mamãe estava sozinha, ela tinha feito 40 anos em 15 de novembro, em 3 de janeiro eu nasci. Então, ela tinha mais de 40 anos, eu sou o sexto filho, e ali eu nasci e me criei. Na verdade, eu sempre fico na dúvida, Eliane, que a parteira era em Igrejinha, que é uma cidade do lado. Sim. Tá, eu sou natural de Igrejinha ou de Três Coroas, Ah, meu enfim. pai do céu. Grande Mas dúvida. a mamãe morava em Três Coroas, foi lá em Igrejinha, me ganhou, voltou e seguimos a vida. Com 5 anos, como eu não tinha pai, automaticamente a gente foi morar do lado de um armazém, né, do seu Elberto Ruppenthal, e eu vivia lá dentro do armazém. Né? A dona Nilda, que era a esposa, tinha ao lado, sabe aquelas lojas de tecido de antigamente, né? Então Sim, sim. eu era o guri que muitas vezes subia nas prateleiras para poder alcançar os rolos de tecido para ela, né? E automaticamente ficava ajudando ali no armazém. E eu Uhum. tinha 5 anos quando eu quebrava galinhos de árvore para fazer de microfone e eu cantava em cima daquele balcão enorme de mármore de uns 10 metros de comprimento, mais ou menos, os típicos armazéns antigos. Aham. E para ganhar uma Pepsi e um ovo curtido. Esse Gente do era o meu cachê céu. para cantar De Mario Necreta, se deixene-me. Eu cantava em alemão ainda. Cantava em alemão, tu é de origem alemã, então? Pior Ou que não? não, pior que eu sou Alves, né? Alves do pai e de Castro da mãe. Aham. Coincidiu dos 6 irmãos, eu sou o único, como ela me registrou sozinha, ela fez questão de colocar o De Castro Alves. Então, fiquei até com um sobrenome importante, o poeta dos escravos, né? Uhum. E comecei com a patroa para passar para o filhão, não colocar o Duarte dela, e seguiu o Castro Alves. Inclusive, ele reside há 4 anos em Portugal. Automaticamente, eu disse para ele: tá, com esse sobrenome, se tu não conseguir te naturalizar em Portugal, daí larguei, né? Ah, sim, com certeza. Tem tudo a ver. Que Mas então, legal. até os 9 anos ali, eu ficava. Essa era a minha rotina, né? Ajudar a mãe em casa. E depois, com 7, eu comecei a estudar. Com 3, na verdade, ela já me colocou no jardim.
Depois, com 7, fui para a primeira série, porque naquela época tinha que ter 7, ou no ano que tu completasse 7 anos, tu poderia entrar na primeira série. Não sei se tu lembra disso. Sim, Mas, eu era a mesma coisa, não, não muda muito. somos mais ou menos da mesma. Mais ou menos a mesma idade. É. E aí, com 9 anos, eu comecei a trabalhar no calçado, que naquela época podia, né? Hoje não pode. Hoje pode fazer tudo que tu quiser, só não pode trabalhar. Mas, enfim, isso é outra pauta, é outro assunto aqui para outro Por programa. uma outra conversa. Então, com 9 anos, eu estudava na quarta série pela manhã, ajudava a mamãe ao meio-dia num restaurante, que ela era cozinheira, então eu tanto servia quanto recolhia os pratos. E à 1 da tarde eu entrava na fábrica de calçado. Eu literalmente passava cola no sapato. Na verdade, eu acabei sendo um polivalente, assim, eu fazia de tudo um pouco dentro da empresa. E com 12, que aí eu podia fazer carteira, eu pude assinar carteira. Eu assinei minha carteira de trabalho em março de 1980, com 12 anos de idade. Mas Nossa, não consegui me aposentar ainda, viu? Eu estou tentando. gente do céu. O primeiro salário desse emprego aos 9 anos, que eu teria que levar o envelope fechadinho para a mamãe, eu Uhum. passei antes numa loja e comprei o meu National 3 em 1, que era um aparelho onde tu rodava tanto o long play, né, o LP, como a gente Uhum. conhecia, quanto o toca-fita, né, a fita cassete, e tinha rádio, por isso 3 em 1. 3 em Na 1. Eu verdade, tinha era um desse, Cláudio. Eu tive um desse. 3 da em 1. marca Nacional. Na verdade, era 4 em 1. Por quê? Porque tu conseguia gravar também. Eu comprei automaticamente um microfone junto, né, com o equipamento. Então, eu gravava os locutores de rádio da época e depois eu tentava imitá-los, gravando o que eles acabaram com 9 anos. Que Com 11 interessante. anos, um casal que cuidava, que eram, vamos dizer assim, os econômicos, né, de um espaço que tinha na nossa Praça Francisco Leal. Quem é da região ou quem já esteve em Três Coroas vai lembrar, essa praça é a praça de chegada do município. Quando a gente chega em Três Coroas, tem duas pontes, uma coberta que mantém as tradições desde lá do início, é mão única, inclusive, essa ponte coberta, e a ponte da avenida principal, da Avenida Santa Maria. Entre essas duas pontes, na beira do rio Paranhana, está a Praça Francisco Leal. E ali, todos os domingos, eu ia com o meu National rodar músicas durante toda a tarde, onde esse casal fazia tá aí lanches, bebidas, né? Eles eram econômicos desse espaço que tinha lá, era uma lancheria, vamos dizer assim, que tinha na praça, e ele também tinha, coincidentemente, um aparelho igual, então eu podia mixar um no outro sem ficar espaço entre as músicas, e ali eu fiz as minhas primeiras locuções com um público maior, vamos dizer, do que aquele lá do armazém de 5 anos, né? Onde lotava-se aquela praça, era uma das poucas áreas de lazer do município, e eu ficava fazendo aqueles anúncios. A próxima música vai para a menina de blusa amarela, que eram códigos usados assim. Olha só. As pessoas não queriam se identificar, né? Que é do João para Ana, por exemplo, né? Aham, eu entendo. Mas esses esportes daí ficava, mas quem é que mandou para mim? Daí eu lá me perguntar, digo, olha, não sei, eu recebo pronto o bilhetinho. Não faço ideia de quem seja que está te fazendo essa homenagem. E assim seguindo, né? Trabalhando no calçado, trabalhando diretamente assim na fábrica de calçado. Por isso essa minha paixão também pelo calçado, onde eu há alguns anos realizo a cobertura de feiras, né? Calçadistas pelo Brasil. Tem um projeto na TV que se chama Calçados SA, que eu tenho o privilégio de conduzir também, além do Estação Hamburgo. E Que com legal. 13 anos, eu fui ser cobrador de ônibus da Citral, uma empresa que existe até hoje, né? Até hoje. Uhum. Surgiu uma vaga Citral é lá de na linha. Taquara, né? De Isso, Taquara? Taquara, A Citral era minha cliente quando eu trabalhava no Itaú, eu acho. O Itaú Unibanco, não recordo. Eles eram meus é, clientes e ainda estão lá. Aham. sim, é um Legal. firme, é uma remanescente, eu costumo dizer, né? Então, a Citral, ela tinha uma linha
onde 2 ônibus ficavam em Três Coroas, Sander, na verdade, que é um bairro de Três Coroas, já em direção a Gramado, divisa com Gramado, fazia Sander-Taquara diariamente, e um dia ficava só nesse circular, vamos dizer assim, eram 6 viagens que a gente fazia, e no outro dia eram 4 viagens internas e uma a Canela, então era uma viagem um pouquinho mais distante. E com 13 anos eu fui ser cobrador. E ali eu também comecei a descobrir esse talento que eu digo que todos nós temos, né? Um talento, basta descobri-lo, aperfeiçoá-lo e usá-lo para o bem. Então eu comecei a fazer aquelas comunicações que o cobrador na minha época era obrigado a fazer, né? A gente tinha que informar: última parada antes da rodoviária, rodoviária de Igrejinha, rodoviária de Três Coroas, né? Tu tinha que informar os passageiros, e numa voz um pouco alta, porque era um ônibus, né? Com lotação em muitas situações, daí tu tinha que pedir aquela gentileza, um passinho à frente do carro, faz favor, para as pessoas, né, colaborarem, enfim, foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei lá 2 anos e meio de cobrador de ônibus. Quando eu tinha 15 anos, eu apresentando a escolha da garota estudantil do colégio 12 de Maio, onde foi o colégio que eu estudei, no júri estava o diretor da Rádio Taquara, e aí eu recebi o convite para trabalhar na Rádio Taquara. Foi o primeiro convite para a rádio assim, que eu recebi, né? Eu acompanhava muito a Rádio Taquara, ouvia em casa, gravava, tentava imitar os locutores. Infelizmente, os 2 irmãos, né, já nos deixaram, que foram os proprietários e criadores da Rádio Taquara, né? O Valério e o Olavo Wagner, é o sobrenome dos 2, infelizmente nos deixaram já. Então foi o primeiro convite assim que eu recebi. Logo aos 16, eu faço 3 de janeiro, eu brinco, né? Eu começo o ano fazendo aniversário, começo o ano mais velho. Começa bem. Que coisa boa. Comemorando mais um ano de vida. Mas aí eu entrei em férias, eu até fui lá, visitei a rádio, eles estipularam o que eu poderia fazer, talvez um correspondente da minha cidade mesmo, Três Coroas. Até iniciei ali, dentro do gabinete do prefeito na época, que era o Alexandre Bess, tinha uma espécie de equipamento lá, que eles, não sei como, eles tinham um microfone no telefone. Então, tu pegava o telefone, ligava para a rádio, eles identificavam que era eu, e aí tu mudava uma chavinha lá, uma chave, e tu passava a falar do microfone, com as notícias da cidade de Três Coroas. Mas logo, início ali, acho que eu fiquei fazendo isso talvez 2 meses, eu entrei em férias na Citral como cobrador. Aí eu tinha um sonho de visitar minha irmã, que morava em Santos, São Paulo. Ela, além de minha irmã, era minha madrinha também. Então ela sempre dizia: quando tu puder, vem me visitar. Ela vinha todos os anos, nos visitava, né? E aí eu fui visitar ela de férias na Citral como cobrador de ônibus. Ela, na época, tinha 3 restaurantes. Um deles ela estava reinaugurando, era Varanda, o nome, aí devido a uma novela que teve na época, eu estou falando de 1984, teve uma novela que se chamava Vereda Tropical. Aí ela passou o nome, tirou Varanda e colocou Vereda Tropical no restaurante. Eu estava justamente nessa época lá, dessa reinauguração. Veio o Clube do Bolinha, as pessoas da nossa geração vão Clube do lembrar. Bolinha, eu lembro, é verdade. Nossa. Apresentador de TV, o Edson, ele tinha todos os sábados na Bandeirantes, e então ele tinha uma caravana onde ele levava artistas e boletes. Foi o caso dele. Ele foi lá reinaugurar o restaurante da minha irmã com 6 boletes. Nossa. E atrações. Era Antônio Carlos e Jocafe, uma dupla muito famosa lá de São Paulo. Quem é de São Paulo, quem estudou um pouco de São Paulo vai lembrar. O Ovelha, que é cantor até hoje, né? Grande Ovelha, foi nessa caravana. O Luiz Ricardo, que é apresentador no SBT. Sim, lembro dele, sim.
Sim, ele apresenta a Telecena, o sorteio da Telecena e mais É. alguns programas. Ele foi Bozo durante 6 anos. Poucas pessoas podem saber disso, né? E ele era cantor na época, então ele estava também nessa caravana. E ali eu fiz amizade com o Paulo, que era o proprietário da equipe de som, que sonorizou esse show da caravana do Bolinho. E automaticamente eu comuniquei à minha irmã que eu gostaria muito de trabalhar com essa equipe. E, na verdade, as minhas férias lá, só para resumir, duraram 2 anos. Eu, Gente, tu já engatou lá um trabalho, então, né? Coisa boa. exatamente, eu saí de Três Coroas, imagina. Chego em Santos, ela morava no Canal 5, a 5 quadras do mar, um paraíso, lá em 1984, né? Eu já conhecia, já tinha ido a passeio lá, quando eu tinha 10 aninhos, porque a minha mamãe cuidou de 2 filhos desta minha irmã, né? Então, quando ela se estabilizou, ela disse para a mãe: mamãe, pode trazer meus filhos agora, e agora eu tenho condições de criá-los. Na época, os sobrinhos, a Angélica, minha sobrinha, tinha a mesma idade que eu, nós tínhamos 10 anos, na época que eles foram morar com a mamãe, né? E o Julinho, infelizmente falecido, tinha 7 anos. Então, eu já conhecia, lá nos 10 anos, eu já conhecia Santos. Já tive, assim, uma prévia, vamos dizer, né? Mas 6 anos depois, eu fui de férias, acabei vindo a Três Coroas, pedi demissão na Citral, minha mãe me chamou de, tu tá louco? O que tu vai fazer em São Paulo? Não sei o quê. Digo, mãe, eu vou me aventurar, a hora é agora. E fui de malicuia, como a gente diz, né? Trabalhar nessa equipe de som lá era The Brother Som, é o nome da equipe. A gente Que fazia legal. diversos eventos. Lá eu celebrei o primeiro casamento da minha vida sem saber o que eu estava fazendo, na verdade, né, Eliane? Nós Pois é, somos contratados. eu ia te dizer, né, como é que esse mundo do casamento veio chegar, né, desses eventos, assim, chegou na tua vida. Chegou por aí, então. O primeiro eu fiz sem saber o que eu estava fazendo, na verdade. Nós fomos contratados na época, 1985, né, eu já estava mais de um ano com a equipe de som lá, e aí fomos contratados para sonorizar um casamento de 2 meninas. Hoje eu faço de 2 meninas, de 2 meninos, as pessoas até, nossa, eu vi lá que tu fez. Digo, isso eu já fiz lá em 85, muitos anos atrás, né? Na verdade, seria o quê? Um jantar dentro de um restaurante, onde as duas entrariam de mãos dadas, colocariam as alianças, sentariam na mesa delas e pronto, a gente teria que só sonorizar esse momento. Mas à tarde, quando a gente estava montando o equipamento, uma das duas veio falar conosco, dizendo que queria fazer uma surpresa. Ela tinha uma poesia e precisaria alguém para ler essa poesia. Automaticamente, o Paulo, o dono da equipe de som, Cláudio, vem cá, é contigo. Passou para mim essa missão de ler essa poesia, né, que uma tinha surpreendido a outra, e claro que automaticamente eu não li só apenas a poesia. Eu dei boa noite, né, sejam todos bem-vindos para a união de Maria Clara e Mônica, né? Lembro os nomes até hoje, não tem como esquecer, e convidei elas para entrar, pedi para que todos ficassem de pé para recepcionar a elas. Elas entraram de mãos dadas, e quando elas chegaram na minha frente, eu li essa poesia. Basicamente, todo mundo chorou, porque de fato era uma poesia muito bonita, muito linda, onde diziam palavras ali emocionantes. Fiz o momento da troca de alianças, onde uma colocou a aliança na outra, e finalizou ali com o beijo delas, né? Inclusive, eu lembro até hoje, inclusive eu uso a mesma frase hoje, num casamento normal, vamos dizer assim. Na verdade, tudo é normal, né? A gente tem o erro de falar isso, mas enfim, eu digo, pode beijar a sua esposa, né? Geralmente é isso. Mas lá naquela hora me veio uma frase que eu uso até hoje nos casamentos homossexuais, que é:
demonstre o seu carinho ao, entendeu? Eu digo de Aham. um mostrar o carinho para o Ao outro. outro, né? É. E que às vezes beija na boca mesmo, sem problema nenhum, né? E outras situações beija na testa, Uhum. demonstra apenas o carinho. E deu certo, assim, foi emocionante. Eu nem sabia que, na verdade, no futuro eu estaria celebrando casamentos, que é o que eu faço hoje, em média, 30 Olha só. casamentos por ano, né? Pois é, que máximo isso, né? Que interessante, né? E fazendo bem com o teu dom, né? Que tu comentaste, né, Cláudia? Eu acho que é a gente encontrar essa nossa potência, né, para o mundo, porque o mundo está esperando que a gente se manifeste, né? Cada um de nós tem esse chamado, né? Alguns descobrem o seu chamado, né? E aí potencializam isso através das suas atividades. Outros, infelizmente, ficam ali e não, passam a vida inteira, né? Sem trazer isso para o mundo, né? Que é uma pena, né? Mas, Cláudio, Sim. a gente está assim no andar da carruagem aqui, mas para o final já da entrevista. Daqui a um pouquinho a gente vai ter que Sério? acabar aqui. É muito rápido esse negócio, não dá. Convidar alguém que fala demais, viu? Ah, não, mas a história tá boa, né? Não tem como, né, Cláudia, te cortar aqui, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância do comunicador hoje nesse mundo, né? Porque, na verdade, tá todo mundo sendo comunicador, né? É jornalista, é gerador de conteúdo. Como é que tu enxerga isso pela tua perspectiva? O que é necessário a gente levar em consideração para sermos um bom profissional, né? Exato, exato. Tu sabe que o meu filhão é jornalista também, e justamente na época que ele estava estudando, ele não estava formado ainda, ele formou em agosto de 2013, veio aquela lei que não havia mais a necessidade de diploma de jornalismo. E ele ficou triste, né? Poxa, tu gasta tanto, porque eu tive a vamos dizer assim, a capacidade de bancar por 6 anos essa faculdade para o filhão. Era uma das metas minhas, né? Como eu não tive papai, eu não queria que ele passasse o que eu passei, né? Tu tens um filho só hoje. Tu Sim, tens um sim, filho, um filho. São Uhum. Rafael. E aí eu, filho, acho que as grandes empresas vão exigir ou vão optar, né, numa seleção por alguém que tenha o diploma. Eu acho que tu deve seguir, sim, né? Vai ser uma, vai ser uma conquista isso para ti. E aí, naquela semana, graças a Deus, ele fez um trabalho para o Ronaldinho Gaúcho. E se tu entrar no site do Ronaldinho Gaúcho e tem lá uma parte do site onde diz minha participação na seleção brasileira, todas aquelas informações, quantos jogos ele fez, se ele saiu jogando, se ele entrou no meio do jogo, se ele fez gol de cabeça com o pé esquerdo, com o pé direito, se ele fez assistência, todas essas informações o meu filho que fez, que depois acabou fazendo para outros jogadores que viraram grandes amigos dele, por exemplo, o Tinga, que é um grande amigo do filhão. E aí foi a grande motivação para ele seguir e se formar. Por que eu toquei nesse assunto? Porque as pessoas que vivem da comunicação, elas nunca podem esquecer que esse conhecimento, esse diploma, essa formação é necessária, porque vai fazer a diferença. Outra questão que daí eu tive uma decepção com o veículo de comunicação foi quando criaram as supostas rádios comunitárias, né? Que inclusive eu legalizei uma lá na minha cidade, Três Coroas, a única rádio legalizada que tem lá hoje. Foi eu que fui atrás, eu que montei a associação, eu que fui atrás de toda a documentação, enviei para Brasília. Demorou 7 anos, eu nem estava mais fazendo parte da associação, quando o pessoal de Brasília ligou para dizer que a rádio estava liberada. A Dilma, na época, presidente, estava assinando a liberação da rádio, mas está lá. Foi uma conquista, onde qualquer um abria o microfone e dizia que era locutor. Então, quer dizer, tinha toda aquela história, todo aquele estudo, todas aquelas emissoras que passou, e daqui a pouco alguém do nada tinha o mesmo valor, né, ou enfim, a mesma aceitação, e as pessoas gostavam disso. Então, eu acredito que o caminho correto é você conhecer quem você está assistindo, quem você está ouvindo, de que fato as pessoas possam estar fazendo aquilo
que elas estudaram, que elas perderam horas e horas em busca da formação, em busca do conhecimento. Eu acho que é isso que tem que se pesar hoje. Outra questão que nós estávamos comentando agora, eu sou muito amigo de uma jornalista lá do Rio de Janeiro, a Heloísa Tulipan, e ela é indignada com as tais da influencer, né? Que é outra moda que existe aí nas questões digitais, nas plataformas digitais. Porque, às vezes, não tem nem curso algum, porque é bonitinha, porque fala bem, porque se destaca, tem um corpo bonito, usa isso, né, para mostrar o produto tal e ganha milhares lá de seguidores e pronto. E aí aquela pessoa que 6 anos de formação, 40 anos de profissão, sabe, tá, e aí? Então, eu acho que a comunicação ela tem que ter esse respeito, onde outras profissões também têm. Uhum. Acho que a gente tem que exigir isso, né? Tá, mas Com quem é? certeza. Não, é uma pessoa que está aí. Eu, por exemplo, estou fazendo 40 anos ano que vem. Eu comecei com 16 anos no rádio, porque lá aos 11 na praça, eu não era profissional, né? Os 5 anos lá no armazém do seu Elberto Ruppenthal também não era profissional. Eu conto dos 16, onde eu tive também uma outra experiência muito gratificante, lá em Santos, São Paulo, naquele período que eu estava trabalhando na equipe de som, nós trabalhando no Ilha Porchá Clube, que é um dos clubes mais famosos que tem ali na Baixada Santista. Eu fui convidado pelo senhor Gilsfredo Santini a trabalhar na época como locutor comercial da rádio Tribuna FM de Santos. Ela, na época, existia jornal A Tribuna, rádio Tribuna, e o sonho dele era ter TV, que é uma realidade há muitos anos já, ele retransmite a programação da Globo. Então, lá também eu tive uma experiência no rádio. Na volta para casa, com 18 anos, foi quando o seu Pedro Dias me convidou para a Rádio Clube de Canela. Aí por isso que eu fiquei, e depois eu voltei também para a Rádio Taquara. Depois, em 86, veio o casamento. A minha esposa é daqui de Novo Hamburgo. Eu vim para Progresso de Novo Hamburgo, a extinta Rádio Progresso, infelizmente. E aí passei, né, pela Rádio Cinderela de Campo Bom, União FM, aqui de Novo Hamburgo. Depois fui para a Igrejinha, para a Rádio Amizade, fui montar a Rádio Vale Feliz, lá de Feliz. Na Alegria, eu estive 4 anos. E ali, em 1998, eu vim para a Alegria. 2002, eu fui visitar a Gaúcha, que era o meu sonho de consumo. E o Domingos Martins me fez o convite, na época, em maio de 2002, eu iniciei na Rádio Gaúcha, fazendo notícia na hora certa, várias locuções que ficaram lá. O Milton Killing me diz que eu sou a voz da Killing, né? Porque por 7 anos ficou na Rádio Gaúcha uma vinheta que eu gravei, que era "Pintou boa notícia na Rádio Gaúcha", daí dava uma boa notícia lá, e no final eu encerrava: "Quando pinta boa notícia, pinta com tintas Killing". Nossa, que legal, Cláudio, que legal. Nossa. E depois foi para a TV também, né? E está aí hoje na Vale TV. Está em outra emissora também ou não? Não, atualmente eu estou exclusivamente na Vale TV. Uhum. Eu desde 2009, quando foi criada a Vale TV pelo Adriano, né, eu já sempre colaborei em muitas situações voluntariamente. E 2021, o Rodrigo me chamou para assumir o Estação Hamburgo a partir de janeiro de 22. O Estação Hamburgo, na verdade, a primeira edição do Estação Hamburgo, quando a gente formulou o programa, iniciamos lá dentro da FENAC, dentro de uma FIMEC, para ser mais exato. Eu era o apresentador oficial do programa, lá no início, né? Depois passaram vários colegas, o próprio Rodrigo, por muitos anos apresentou. E aí, em novembro de 21, ele me fez o convite para, a partir de janeiro de 22, assumir definitivamente o programa. Além desse, eu tenho o Calçados SA, onde eu faço a cobertura de feiras pelo Brasil. Isso foi uma iniciativa minha lá em 2014, quando o Filhão se formou, em agosto de 2013 ele se formou. Foi daí que eu disse: o que a gente vai fazer para agregar
para, de fato, trabalhar na área. E aí a gente, em janeiro de 2014, iniciamos a cobertura de feiras na Coromoda, bancando tudo isso. E hoje é um produto que eu tenho, eu envio para 6 emissoras de rádio, o áudio com as entrevistas, e o vídeo com as entrevistas vai para esse projeto da Vale TV, que é o Calçados SA. Foi uma maneira que eu encontrei de retribuir para o calçado aquilo que eles me deram lá com 9 anos, né? De me aceitar, de eu ter meu salário, podia ajudar a mamãe já desde cedo, né? Que legal. Cláudio, vou ter que terminar o programa agora aqui com dor no coração, mas te agradecer muitíssimamente aqui por estar com a gente, compartilhar um pouco da tua história, né? Conhecer um pouco mais. Acho que é sempre muito rico, né? Ver pessoas assim como tu trazendo o teu potencial, né? Sempre no caminho do bem, né? E por onde passa sempre deixa boas recordações, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu te agradeço, agradeço as pessoas que estão também nos ouvindo aqui pela Vale TV. E era isso, quer deixar uma mensagem final? Como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Conta pra gente. Bom, digitando naquele tal de Google, né, que sabe tudo da gente, Cláudio Alves Locutor, vai me localizar, Instagram, Facebook, o meu site, claudioalves.com.br, e dizer aos jovens, né, que principalmente estão iniciando nessa carreira aí, que não desistam, não é fácil. Uma das coisas mais absurdas que a gente ouve é: esse aí teve sorte, né? Não, vai acordar às 4 da manhã, vai virar muitas noites, emendar em evento com horário na rádio, com programa na TV. Não é fácil, mas é válido, e pelo propósito que a gente tem, né? Eu comento até com muitos convidados que eu tenho o privilégio de levar no programa, e a Ilene já esteve conosco lá na bancada, né? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual o legado que eu quero deixar dessa vida? Todas as manhãs, quando eu acordo e me olho no espelho, eu pergunto para mim mesmo isso. E muitas pessoas me inspiram para que eu possa continuar esse meu legado. E ano que vem, estou sendo incentivado aí pela Zemulti para escrever um livro, né? Já que é 40 anos de história, 40 anos se comunicando, enfim, não definimos o nome ainda, né? Há 40 anos fazendo parte da comunicação, enfim, eu quero deixar registrado essa linda história aí, e aprendo todos os dias, aprendo com meus convidados, aprendo nos eventos que eu vou apresentar, aprendo com os casais, nos casamentos que eu vou celebrar, a gente aprende todo dia. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa de abrir espaço assim para as pessoas poderem apresentar as suas vidas, né, os seus projetos, porque muitos conhecem a gente, como tu falou lá, só no dia a dia ali apresentando o programa. Mas como é que começou? Como é que veio? Da onde vem esse rapaz que todas as noites está na nossa casa? É verdade. Gente, muito obrigada, Cláudia. Obrigada às pessoas que estão aqui nos ouvindo. E até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.